a Cláudia, eu trabalho no Núcleo de Crescimento e Inovação da CP. Eu estou aqui para mais um webinário do Congresso Online dos Empreendedores do Paraná. E dessa vez a gente vai conversar sobre gestão de comunidades com dois profissionais incríveis daqui de Curitiba, que são o Camilo e a Beatriz. Vocês podem se apresentar? Claro. Primeiras damas. Tá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou articuladora social da Grow Mobility. Também já trabalhei como assessora de empreendimentos na Aliança Empreendedora, gestora de projetos sociais no Instituto Legado, e atualmente estou há mais de 5 anos como facilitadora da Fundação Estudar. Então, eu transito muito entre os universos de empreendedorismo, impacto social e atualmente agora de startups. Maravilhosa. Camilo? Bom, eu sou o Camilo, sou jornalista formado pela Uninter, pós-graduado em gestão de marketing pela Universidade de Positivo, venho da área de comunicação, jornalismo, trabalhei na Rede Massa, que é o SBT, Record News, trabalhei em empresas de tecnologias também, como startups como a The Box, Linkip, Preâmbulo Tech, e sou um dos cofundadores do CS Move, que é a primeira e maior comunidade de sucesso do cliente do Paraná. O CS Move é uma comunidade híbrida, ou seja, uma comunidade online, mas também uma comunidade presencial, que tem como propósito o movimento centrado no sucesso do cliente. A gente busca transformar a vida das pessoas através do compartilhamento do conhecimento da filosofia de Customer Success. Massa. Eu gostaria de começar a nossa conversa pelo básico, visto que esse termo, gestão de comunidades, ele não é muito conhecido ainda pelas pessoas. Então, vocês poderiam explicar o que é gestão de comunidades e qual que é a importância para as pessoas e para as instituições? Quer começar, Bia? Eu vou começar a partir do ponto de vista de dois níveis específicos. Assim, primeiro, gestão de comunidades, ela tem que ter algo em comum, né? Então, eu estou falando de qual assunto? No meu caso, na Aliança Empreendedora, o que todos eles têm em comum são microempreendedores, né? Eu trabalhei 1 ano e meio com uma área mais específica, microempreendedores da área de alimentos. Então, a coisa tem que ter um assunto em comum, tem que ter algo de interesse, e também tem que ter, vamos dizer, tem que ter uma liderança, ainda que seja uma liderança compartilhada, mas alguém que faça ali, que forme toda a agenda, que veja quais são os assuntos importantes ou não. No nosso caso, no meu trabalho no dia a dia, a gente chama de articuladores sociais, mas tem alguns nomes, né? Então, a gente chama de articulador social, mobilizador social, mas é aquela pessoa que é responsável por fazer as conexões, por convergir os interesses dentro dessa comunidade. Perfeito. O propósito, se você olhar etimologicamente, a palavra comunidade, ela vem de comuna, né? Unis. Pessoas que são diferentes, mas têm o mesmo interesse. O propósito de uma comunidade é justamente fortalecer a sociedade. E comunidade não é algo novo. Comunidade você tem desde o começo da história, quando as pessoas lá atrás se reuniam para caçar junto e caçar, ter o seu alimento e sobreviver. Mas você tem vários modelos de comunidades, como, por exemplo, você tem igrejas, você tem clubes de futebol, você tem associações de bairro, você tem clube de motoqueiros. Todos esses são comunidades, porque todos têm ali um interesse, têm um propósito. O diferencial hoje é que, principalmente no que diz respeito à comunidade online, que é o que eu trabalho, a internet ela possibilitou a escala. A diferença é que você consegue uma escala muito maior hoje, atinge muito mais pessoas com o poder da internet. Você tem ali no começo, você vê quando começa a surgir essas comunidades ali em 1995, ali, quando se começa a melhorar a qualidade da internet, as pessoas começam a ter acesso aos computadores pessoais ali, e aí você vê alguns modelos de comunidades que surgiram ali, como blogs, como Fotolog, alguém já teve Fotolog, Flogão, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos teve muito forte o Myspace, o Friendster, e aqui no Brasil, especialmente no Brasil e na Índia,
ali pelo ano de 2002, 2003, surgiu o Orkut, né? Todo mundo que conheceu o Orkut, ali a comunidade, principalmente online, começaram a ganhar força, porque eram pessoas que tinham mesmos interesses. Quando o Orkut surgiu, você teve aquele insight de perceber, olha, tem mais pessoas que gostam do que eu gosto, né? E a partir disso, as comunidades começaram a ganhar muita força. E trazendo esse conceito para o mundo dos negócios, por que as empresas deveriam formar comunidades? Quais são os benefícios das comunidades para as empresas? Tá. Assim, no meu caso, ali na Grow, né, o primeiro ponto, assim, a gente é uma startup de micromobilidade urbana. Então, a gente trabalha com bike e patinete. E a proposta é que você possa deixar essa bike, esse patinete em qualquer lugar. Só que a gente vive numa sociedade que, enfim, N fatores, e essas bikes e esses patinetes começaram a ser vandalizados. Então, o primeiro olhar que a gente teve foi montar um time de comunidades dentro de uma startup. Então, tem uma equipe fixa ali, e os articuladores sociais dentro da Grow são responsáveis por fazer essa conexão da empresa com a comunidade geral e entender por que esse vandalismo acontece. Então, no nosso caso, foi muito assim, para ter defensores da nossa marca, dos nossos patinetes. Então, por exemplo, se alguém vê um patinete fora da área, essa pessoa tem o meu celular, ela pode entrar em contato comigo e falar, Bia, vi uma patinete lá na beira do rio. Você pode vir buscar? A gente vai buscar. Então, para a gente, é muito importante ter um relacionamento muito genuíno com o nosso usuário, muito genuíno com toda a sociedade. Então, jamais a gente vai partir por vamos dizer assim, por uma comunicação violenta, né? Jamais a gente vai colocar outras pessoas para, enfim, para fazer uma denúncia, porque o patinete sumiu. Não, não é isso que a gente quer. Então, dentro da Grow, a gente articulou muito isso. Então, a gente tem feito muitos trabalhos em várias regiões do Brasil. Aqui em Curitiba, a gente está presente na Vila Torres. Mas acho que a principal vantagem é que você tem um defensor da sua marca e você também que multiplica os seus valores, o seu propósito, a sua cultura, né? Eu acho que a Grow é um exemplo, mas, por exemplo, se você pega a Apple, né? Ninguém fala, eu tenho um celular da Apple. As pessoas falam, eu tenho um iPhone. Ninguém fala, eu tenho um computador, eu tenho um Mac. Então, ela se torna tão forte, ela se torna tão defendida pelos seus usuários. Para mim, isso é muito claro. Esse senso de comunidade traz ali uma proteção, traz um brand muito forte para sua marca. Camilo, que, enfim. Camilo, você está sem som. Está sem som, Camilo. Eu vejo quatro benefícios. Eu vejo quatro benefícios para toda a comunidade. O primeiro deles é realmente transformar defensores. Deixa eu ver aqui. Não alterou nada aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Então, sim. Pode seguir. Peraí que agora caiu de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Gente, a internet está dando um baile em todo mundo, né? Nos últimos dias, meu Deus. Oi? Vocês conseguem me ouvir agora? Consigo. Tá, então continuando. Eu vejo quatro benefícios para qualquer comunidade, associação, seja de marca, seja do que for. Tá, estão me ouvindo? Sim.
Sim. Então, vou continuar, então. A minha está conectada aqui. Eu vou dar sequência, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, aham. Pode falar. Oi? Pode continuar. Oi, vocês estão me ouvindo? Gente, que esquisito. Bia, eu acho que, já que a gente não está conseguindo ouvir o Camilo, vamos passar para a próxima pergunta, daí quando a gente recuperar o áudio com ele, a gente volta à questão anterior, pode ser? Vocês estão me ouvindo agora? Certinho? Agora sim. Você ia contar os 4 benefícios misteriosos que a gente falou para saber quais são. E aí, caiu. Eu acho que agora caiu. Então tá, vamos seguir com o baile. Bora. Como que a gente pode criar e gerir uma comunidade em torno de uma empresa e dentro de uma empresa também? Eu acho que, assim, a primeira coisa, alguém tem que ter interesse, né, em criar essa comunidade. E como o Camilo estava falando, primeira coisa, qual que é o propósito dessa comunidade? Qual que é o objetivo? Quem vai ser a pessoa responsável por ela? E quando a pessoa responsável, realmente ela tem que ser uma pessoa ali que seja muito comunicativa, que tenha consciência que o papel dela dentro de uma comunidade é um hub. O que é um hub, Bia? Hub é uma palavra em inglês para falar conexões. Então, é a pessoa que ela vai fazer muitas conexões. Então, dentro ali da Grow, eu estou dentro de uma startup, mas no meu dia a dia, a minha rotina é desde eu prestar contas para o meu coordenador, para o meu chefe que está lá em São Paulo, como também ir conversar com a liderança comunitária da Vila Torres. Então, tem que ter muito essa consciência que é uma pessoa que ela vai transitar por vários espaços. E outro ponto, então, além dela ser uma pessoa que tem essa consciência que ela vai ser um hub, que ela vai fazer conexões, transitar por vários espaços, ela também tem que ter muita percepção de quais são os valores que circulam nesses ambientes e como que ela pode convergir esses valores, né? Como que algo interessante para mim, Bia, que, por exemplo, eu sou formada em relações internacionais, então eu me interesso muito por política. E como é interessante para você, sua formação é design, né, Cláudia? Sim, Qual que é o assunto que une nós duas? Será que se a gente mora na mesma rua, a gente tem um assunto em comum? Poxa, tem. Então, acho que dentro da empresa tem que ter essa clareza, qual que é o propósito, quem que vai ser o público-alvo, quem que vai fazer essa articulação de comunidades, quem vai por ela. E também vem uma outra parte, que é gerir ela, né? Então, primeiro ponto, você mapeia e aí fazer essa gestão. Então, você vai ter outros co-liderados, né? Vai ser uma liderança compartilhada. Então, acho que o primeiro passo de tudo mesmo é sentar, conversar e desenhar qual que é a proposta que é necessário fazer, sabe? Quem são as outras lideranças? Perfeito. E do ponto de vista comercial, como que uma comunidade ela pode contribuir para aproximar os clientes e para gerar vendas? Bem, o primeiro ponto é que comunidade, né? Como o Camilo estava falando ali, comunidade existe desde sempre, né? Se a gente for pegar, a gente sempre viveu em comunidade, sempre viveu em sociedade. E eu, Beatriz, se eu vou num lugar e gosto muito, eu conto para várias pessoas. Se eu não gosto, eu falo mais ainda. Infelizmente, tem esse defeito. Então, a partir do momento que você está em comunidade, mapeando ali, você pode, assim, para quem está começando, né? Para quem é microempreendedor, acabou de começar, enfim, é desde divulgar o seu produto, entendeu? Então, você pode ter uma comunidade para divulgar o seu produto, para testar o seu produto. Poxa, sei lá, fiz um bolo. Será que esse bolo tá bom? Será que alguém compraria? Então, você tem comunidade para testar o seu produto, como também para promover o seu produto, para falar que sim, o seu produto é bom, eu recomendo ele. Principalmente, acredito eu que em abril de 2020, ninguém vai num lugar antes sem olhar o Google, né? A gente sempre olha o Google, sempre olha, a gente sempre pergunta, poxa, o que você achou daquele lugar?
Então, uma comunidade, querendo ou não, ela acaba vendendo para você, né? Ela está promovendo a sua marca, seja de uma forma negativa ou positiva. Todo mundo espera que seja positivo, né? Mas eu acredito muito nisso. Então, tem que ter um ótimo relacionamento ali com a sua comunidade e, com certeza, ela te ajuda em vendas. Nossa. Gente, conseguimos resgatar o Camilo. Camilo, será que agora tu consegue compartilhar com a gente os 4 benefícios que você ia comentar sobre gestão de comunidades? Daí eu já emendo com essa última pergunta que eu fiz para a Beatriz, que é como que a gestão de comunidades ela pode contribuir para aumentar as vendas das empresas. Opa, acho que travou de novo. Camilo? Oi, tô... Tá ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Sim. Pode falar. Camilo? Gente, só um pouquinho. Que não Então, está fácil. ponto. Bom, Bia, você estava comentando, né, sobre hoje as pessoas acessarem a internet para buscarem informações sobre um negócio e ir até esse lugar. Pensando na pandemia, e principalmente no pós-pandemia, né, onde provavelmente vai ter novas regras quanto à gestão dos espaços, né, das lojas, circulação de pessoas, higienização e tudo mais, como que você vê essa influência da gestão de comunidade pós-pandemia? Eu acho que vai estar mais forte do que nunca isso. Primeiro porque já tem algumas campanhas acontecendo, compre do pequeno e tudo mais. E eu gosto muito assim de falar de um outro termo que tem a ver com gestão de comunidades, que é rede. Né? A comunidade ela é feita por uma rede de contatos. Então, eu acho que no cenário de pandemia e pós-pandemia, a rede de contatos de qualquer pessoa tem que estar muito bem articulada, tem que estar muito bem cuidada, muito bem nutrida, no sentido desde você saber quem é toda a sua rede de contatos, quem são as pessoas que podem te ajudar, quais são as conexões que você precisa para a sua rede, e principalmente porque você vai ter que gerir esse espaço. Então, vamos supor, você tem um restaurante, ok. Conte para sua comunidade, conte ali para os seus clientes, para sua comunidade, o que você está fazendo. Olha, separei mais as mesas, elas são limpas de tanto em tanto tempo. Acho que é muito importante isso, deixar as coisas, assim, deixar a comunicação da comunidade ainda mais clara e transparente, né? E engajar ainda mais as pessoas. Porque é muito necessário nesse momento. A gente está aí com relações de confiança um tanto quanto abaladas. Então, as pessoas saem, mas está todo mundo meio inseguro. Poxa, será que esse lugar foi limpo? Não vamos ficar muito tempo aqui, vamos só cumprir o objetivo e ir embora. Então, eu acho que tem que muito, mais que nunca, nutrir as relações de confiança entre ser humano para ser humano, sabe? Porque antes de falar de comunidade, a gente tem relações individuais. Então, essas relações têm que estar sempre estar bem nutridas, estarem bem nutridas. Quando a gente fala de confiança, como que a gente pode mensurar os resultados desse tipo de ação? Porque confiança, não existe uma KPI para isso, né? Então, como que eu faço para medir o quanto que a minha empresa é confiável, o quanto que a minha comunidade se identifica comigo, o quanto que ela está engajada, o quanto que ela está me defendendo? Eu acho assim, tem uma... Só estou achando aqui, porque tem uma forma de medir confiança. Tem um livro que se chama Speed of Trust, né? E ali eles
usem confiança com 4 valores, né? Então, primeiro, você tem que ter competência, você realmente tem que entregar aquilo que você diz que você vai entregar. Tem que ter competência, tem que ter consistência, então tem que ser algo bom, tem que ser algo relevante. Vulnerabilidade, e a vulnerabilidade aqui pode ser interpretada como você ser transparente, fale a verdade para a sua comunidade, para o seu cliente, e você ter boa vontade, você se manter disponível. Então, se você tem essas 4 competências, você consegue desenvolver uma relação de confiança. Claro que no livro explica muito melhor, tem vários outros detalhes. Speed of Trust, o nome desse livro. E aí, como a gente vai... Daí, beleza. Como que a gente vai para a prática, Bia? Eu acho que a confiança está desde ali do ponto do que você entrega para a sua comunidade, de você fazer o que diz, principalmente de praticar responsabilidade nesse momento. É algo que a gente super precisa. Então, o meu comportamento individual afeta mais do que nunca o comportamento do coletivo, né? Então, o meu estabelecimento, o meu local, ele está... A minha comunidade, ela está consciente disso? Qual que é o nível de consciência da minha comunidade? Isso é super, super importante, né? Qual que é ali a cultura que eu quero deixar para dentro da minha comunidade? Então, assim, de palavras-chave sobre isso, acho que é muito praticar responsabilidade, criar transparência, reconhecer a realidade, demonstrar respeito por tudo que está acontecendo, saber ouvir, escutar, reconhecer. Então, realmente, assim, você ir para o relacionamento mais genuíno que tem entre os seres humanos, né? E aí, como medir... pode falar. Desculpa, pode concluir que eu falo que eu passo para a próxima pergunta que me lembrou. E eu acho, assim, que a parte de medir confiança, na minha perspectiva de Bia e de cliente, por exemplo, eu só posto coisas nas minhas redes sociais se realmente eu tenho muita certeza daquilo. Então, se eu vou num lugar e eu achei realmente um lugar incrível e, de repente, tem alguém que me pede, olha, se você se sentir confortável, você pode postar uma foto do nosso prato, da nossa roupa, enfim, da nossa loja e fazer uma hashtag? Posso, sem problema. Se eu ter uma boa experiência, eu vou fazer isso. Então, eu acho até mesmo quando entra no Google, tem os comentários. Então, ali os comentários, ele já diz muito sobre aquele negócio, né? Ele já tem ali, já tem uma relação ali estabelecida de transparência e de confiança. Então, eu acho que é isso, assim, né? Ter pessoas que falem da sua marca, mas que falem de forma genuína mesmo. Essa tua fala, ela me lembrou da mudança de cultura que está acontecendo também dentro das empresas por causa da pandemia, que acabou acelerando a transformação digital e consequentemente, a cultura empresarial. Como que você percebe essa influência, essa dinâmica? Olha, na minha área não mudou tanto, porque a minha equipe já ficava em São Paulo, né? Então, só de articuladora social aqui da Grow, é só eu aqui em Curitiba. Meu chefe em São Paulo. Então, a nossa dinâmica de trabalho era a seguinte, a seguinte. Toda segunda-feira a gente tem uma reunião de meia hora, no máximo, uma reunião de alinhamento, quais são as principais tarefas da semana, quais os principais desafios, o que deu certo, o que não deu certo, e bora fazer. Já tem um grupo no WhatsApp da nossa equipe, então, assim, já é uma rotina. Começou a trabalhar, vai lá, posta uma foto, gente, estou começando o dia de trabalho, vai-se embora. E aí, na sexta, a gente tem uma reunião, de novo, para dizer o que a gente conseguiu atingir ou não. Então, ir para um cenário online, de home office, mais do que nunca, exige confiança. Então, se a liderança nesse lugar já não tinha muita confiança, para o home office ela vai ter menos ainda. E aí tem 2 pontos. Então, talvez a liderança tenha que trabalhar em si mesmo essa nova percepção de confiança, essa nova percepção de trabalho, da dinâmica do trabalho, e se adaptar. E também tem que estar ali disposta a essa adaptação, né? Eu acho assim que tem muitas vantagens que vai ter, enfim, mas o home office assim, tem me mostrado muitas coisas boas, né? Desde
de poder estar na dinâmica da casa. Às vezes, tem muitas pessoas que eu tenho ouvido que elas são muito mais produtivas em casa. Sim. E semana passada eu recebi uma notícia muito, muito legal, fiquei muito feliz. Por exemplo, imaginem quem trabalha com a causa da pessoa com deficiência. Imagina você dar aula de fisioterapia para uma pessoa que tem alguma deficiência intelectual e motora, né? Enfim, mas... E aí, uma fisioterapeuta, semana passada eu estava dando aula para gestores de organizações sociais. Aí uma fisioterapeuta falou, Bia, foi muito legal, porque eu estava dando aula de fisioterapia, mas infelizmente eu esqueci o meu rádio ligado. E o meu aluno ouviu aquela música e ele começou a cantar. E fazia 2 anos que ele não falava nada. E aí foi um momento incrível, todo mundo assim parou o exercício, tirou foto. Então, assim, são pequenas coisas que estão acontecendo que vão trazer inovações. Eu tenho certeza que vem muita inovação, muita coisa positiva pós-pandemia, sabe? De como trabalhar, da sua relação com o trabalho, da sua relação com a casa. Né? Eu acho que aí tem um descortinar de mundo novo que a gente está vivendo. Bia, antes da gente começar esse webinário, a gente trocou uma ideia, né, sobre gestão de comunidades e você comentou comigo a relação forte que a gestão de comunidades tem com a comunicação. Então, como que as empresas podem diminuir ruídos, como que elas podem se comunicar de uma maneira empática, acolhedora, nesse momento, né, que exige essa postura, mas, ao mesmo tempo, uma postura prática, porque a gente tem que cumprir as tarefas do dia a dia, temos, né, resultados alcançados. Eu acho, assim, foi bem prático mesmo. Acho que, primeiro ponto, tem uma lista de tudo que você tem para fazer na sua semana. Compartilhe essa lista. Eu não digo só com o seu chefe, mas com o seu time, com a sua equipe. Tem uma agenda compartilhada. Tem várias ferramentas que você pode compartilhar suas tarefas, agendas. Então, eu não preciso estar perguntando, por exemplo, para a Cláudia, a cada 10 minutos que ela tem para fazer, eu vou lá, olho a agenda dela. Então, tem uma agenda compartilhada. Tem uma lista de tarefas compartilhadas. Outro ponto, assim, eu sempre tiro fotos dos momentos que eu julgo ser importante na minha semana, para ter registro, para lembrar, enfim, e porque também eu tenho que fazer um relatório, né? Mas registre os momentos importantes da sua semana. Então, assim, tem ali quais foram as conquistas da minha semana, né? Então, fiz 2 conquistas, e pode ser desde, nossa, consegui responder um e-mail em tanto tempo, resolvi tal coisa. Acho que isso é importante. Falar com o seu time, né? Ou ter algum meio de comunicação que você possa estar próximo do seu time. Estipular um horário daquele grupo também, eu acho que isso é bem válido. Então, esse grupo funciona das 8 até as 18h30, por exemplo, ou das 9 às 18h30. Quais são os assuntos desse grupo? Trabalho, ok. Acho que tem que ter essas regrinhas, assim, básicas. No nível de liderança, como que ela pode fazer essa gestão? Acho que ela pode ter um dia fixo de reunião com o time dela, ou 2 dias fixos. Também acho muito importante, dentro da Grow, teve muita transparência em relação a esse momento, né? Então, assim, a gente está em 3 cidades, é um time muito grande, muito grande. Em cada cidade tem, em média, aí umas 60, 80 pessoas. Antes da pandemia, a gente já tinha isso, né, estipulado. Então, toda segunda-feira a gente tem uma reunião com o CEO. E tem um momento dentro da reunião que o CEO responde às dúvidas de qualquer pessoa. Então, ele fica uns 15 minutos só respondendo dúvidas, e qualquer pessoa pode entrar no chat e escrever a dúvida. Né? Então, eu acho que é muito importante as lideranças estarem disponíveis, né? E serem transparentes. Eu acho que quando a gente fala da palavra acolhedora, da atitude de acolher, não tem como eu acolher o outro se eu não estou aberto a ser transparente, né? Se eu não estou aberto a ouvir, né? Ninguém vai chorar no ombro de uma pessoa que está nem aí, de uma pessoa que não dá bom dia, que não sorri, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que ser transparente, tem que se colocar disponível. Acho que as pessoas tá todo mundo vivendo com muitas dúvidas, muitas dúvidas. Então, se a gente pode esclarecer o mínimo dessas dúvidas,
vamos esclarecer, né? Eu acho que a transparência é um valor primordial que deve ser muito praticado nesse momento mais do que nunca. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o pós-pandemia. Você acha que as dinâmicas sociais e profissionais elas vão mudar? O que vai acontecer com a gestão de comunidades a partir de agora? Uhum. Olha, eu acho que, bem, primeira coisa, assim, acredito muito que as comunidades vão estar mais fortes do que nunca, sejam elas no online ou no offline. Muito forte, porque o que acontece? Assim, já está acontecendo essa movimentação social, né? Então, tem muitas pessoas aí que estão articulando grupos de doações, seja de comida, de roupa. Tem muitas pessoas descobrindo novos talentos ou tendo que empreender por necessidade e acabam descobrindo novos talentos. E tudo, assim, a essência da nossa sociedade é comunidade, é viver com o outro. E eu acredito que mais do que nunca as comunidades vêm com uma força muito gigante, e eu acho que não é nem uma nova força, eu acho que é uma redescoberta dessa força, né? Eu acho que o online, eu acho que esse tempo de pandemia só trouxe para a gente de que sim, é possível viver de uma outra forma. Todas as ferramentas que a gente está usando, elas não foram criadas durante a pandemia, elas já existiam. Sim. Eu muito, assim, para quem me conhece, enfim, eu falo muito. Gente, é igual martelo. Martelo tem a funcionalidade de ir lá você usar para pregar martelar e pregar o prego. Isso é a função do martelo, mas você também pode usar. Poxa, me irritei, vou jogar na cabeça do coleguinha. É tua escolha. Então, aí, né? A gente não façam isso. Não façam isso, gente. Não use o martelo para desvio de função. Mas a gente tem muitas ferramentas. Então, há um tempo atrás, teve a Primavera Árabe. A Primavera Árabe tirou um governo de 20 anos do poder usando o Facebook, né? Usando redes sociais. É muita forma de como você organiza. Então, assim, a gente tem várias ferramentas disponíveis. Eu acho que mais do que nunca é o momento de abrir essas caixas de ferramentas e, ok, é isso que eu tenho, agora é o momento de fazer acontecer. Então, até pensando, assim, em dicas práticas, né, para todo mundo, é o momento de olhar como que está o seu LinkedIn. Você está movimentando sua rede no LinkedIn? Como está o seu Instagram, seu Facebook, né? Enfim, suas redes sociais. Quantas pessoas sabem o que você faz? Quantas pessoas sabem como que é a sua jornada empreendedora? Né? Quem te conhece como empreendedor? Então, acho que mais do que nunca é o momento ali de arrumar a sua vitrine, seja ela pessoal ou do seu negócio, né? E ocupar esses mundos, essas ferramentas, ocupar esse universo virtual, porque assim, tem uma lacuna. Se você não ocupa, alguém vai ocupar por você. Tem um espaço vazio, né? Se você não ocupa o seu espaço, quem é que vai ocupar esse espaço? Tem que ter muita essa consciência, assim, de movimentação. Perfeito. Você contou um pouquinho para a gente de alguns exemplos que acontecem na Grow, né, de gestão de comunidades. Eu queria que você compartilhasse outras referências, assim, de outras empresas, outras instituições, como bons exemplos para a galera se inspirar e talvez adotar algum modelo ou adaptar a sua realidade. Bem, eu vou falar de um que é uma organização social chamada Fundação Estudar. Ela foi criada por 3 empresários, né? Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sucupira. Então, o trio juntos tem aí uma série de empresas, de multinacionais, enfim. E a Fundação Estudar é uma organização social para apoiar jovens lideranças. Qual que é o poder de rede dessa organização, dessa comunidade? Então, por exemplo, hoje a gente está literalmente em todos os continentes do mundo. No Japão, na Austrália, a gente tem todos os continentes. A gente tem um encontro anual da Fundação Estudar, que vai em média umas 700 pessoas, geralmente. E assim, e o que ele traz para a gente, né? Qual que é a vantagem de ter isso? Primeiro, conhecimento. Então, ali a gente consegue ter acesso a vários palestrantes, várias pessoas que aumentam a nossa régua. Então, por exemplo, ano passado a gente teve a presença da Carmen Lúcia, do Ricardo Maia, né, o presidente da Câmara,
ali falando conosco. Então, isso foi muito válido, é muito rico essa troca. Então, você estudar é um super exemplo. Deixa eu ver aqui qual mais tem. A própria Aliança Empreendedora também tem uma super rede de contatos, uma comunidade super engajada, né? Então, assim, acho que de exemplos tem esses, mas também tem o Nubank, a Sephora, que o Camilo ia falar muito do exemplo da Sephora. Acho que tem vários cases para se inspirar, sabe? A minha última pergunta seria para você compartilhar dicas práticas para os empreendedores do Paraná, principalmente os pequenos, como podem formar e gerir as suas comunidades, visto que essas empresas, às vezes, têm, geralmente, né, tem uma equipe mais enxuta, não tem tantos recursos assim, como que eles podem formar? Tá. Assim, sendo bem prática mesmo, eu acho que a primeira dica, o primeiro passo é mapear quem é a sua rede de contatos. E aí, então, algumas perguntas, né? Então, primeiro, quais são as redes que você frequenta, né? São todos da mesma área de interesse? São homens ou são mulheres? Qual que é a idade dessas pessoas? Quais são os interesses dessas pessoas, né? Quais são as fraquezas, fortalezas da sua rede de contato? Ponto 6, pensar. Quais são as oportunidades que podem ser criadas com essa rede, com essa comunidade? Então, o primeiro passo é listar e mapear quem é a sua rede de contatos, sejam pessoas, grupos ou organizações, tá? Segundo ponto, assim, então, depois, beleza, Bia, mapeei a minha rede de contatos. E aí, o que eu faço agora? Segundo ponto, por quem começar? Quem são as pessoas estratégicas que você quer ter na sua comunidade? Né? Para fortalecer ela, para gerar novas oportunidades. Então, é muito importante essa pergunta. Por quem começar? Quem são as pessoas que eu quero ao meu lado? E ainda também, eu diria assim que pensar na qualidade dessa rede de contatos que você tem. Então, nesses espaços que você frequenta, tem pessoas que podem te ajudar na sua jornada empreendedora? Ou quem são os outros empreendedores que você conhece e que podem te ajudá-lo? Será que é o momento de você procurar um mentor, de repente? Né? Camila, tenho falando pelo Camila, mas a gente tem disponibilidade, de repente, de mentorar. Será que é o momento de eu ativar o mentor? Qual que é o seu grau de relacionamento com essas pessoas? Você conversa com essas pessoas todos os dias? É frequente ou não? Como que você pode estreitar essas relações de confiança? Acho que é muito importante ter essa consciência dentro desse mapa da sua rede de contatos. E isso pode ser feito de uma forma muito simples, assim. Desde você simplesmente pegar seu celular, vai lá, ver todos os seus contatos. Nossa, o que será que tal pessoa está fazendo? Ou mesmo pegar o LinkedIn. Gente, hoje o LinkedIn é uma ferramenta super dinâmica. Você consegue fazer muita coisa pelo LinkedIn. Então, vai lá. Quem que é a melhor pessoa do mundo naquilo que você faz hoje? Quais dela? Será que eu consigo me aproximar dela? Manda uma mensagem no LinkedIn. Fala que você precisa de ajuda. Então, muito olhar para o seu LinkedIn, para as suas redes sociais, mas sendo específica, para o seu LinkedIn, para o seu Facebook, para o seu Instagram, o quanto que essas pessoas sabem quem você é e o quanto sabe o que a sua rede está fazendo. Trazendo um exemplo prático que não tem a ver com vendas, mas tem a ver com mobilização de redes. Por exemplo, os últimos acontecimentos políticos mexeram muito comigo. A minha área de formação é diferente da minha trajetória que eu resolvi seguir, mas eu conheço as pessoas da minha área de formação, né? Então, eu decidi fazer um talk político. Então, eu chamei. E assim, eu tive a ideia, sei lá, em 10 minutos,
convidei 3 professores, 4 professores, estava cada um em um canto. Nenhum deles sabia o que eles estavam fazendo, assim, no sentido, eu não sei o que o outro professor estava fazendo, chamei eles, perguntei, você tem horário, tem disponibilidade, tem interesse? Beleza. Criei um formulário de inscrição, coletei perguntas, fiz a curadoria das perguntas, e a gente fez o primeiro talk político. Teve 150 inscrições, mais de 60 perguntas. Uhum. Isso tudo foi feito em 4 dias. E antes de ontem, aconteceu o talk político. Teve 3 horas de duração. O debate super pegou fogo, assim, foi super legal. Todo mundo gostou. A gente teve muitos feedbacks positivos. Mas tudo isso é o quê? É articulação de rede. E tudo isso aconteceu via Facebook, via postagem no Face. Eu podia ter postado qualquer outra coisa. Eu podia ter postado, sei lá, uma selfie. Nada contra quem posta selfie. Mas eu podia ter feito qualquer outra coisa. É uma ferramenta que Sim. Eu optei por fazer algo que era do meu interesse, que naquele momento era um talk político. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente ter consciência do poder que a gente tem em mãos, né? A gente tem muito poder em mãos, a gente tem uma caixa de ferramenta muito poderosa. A gente precisa só saber usar ela da maneira correta. E na minha perspectiva, a maneira correta realmente é mapear a sua rede de contatos, ter um propósito bem definido e começar a movimentar ela. É isso, é fazer. Perfeito. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta das pessoas que estão assistindo a gente. Uhum. Só um minutinho, pessoal. Bom, a gente não tem, por enquanto, mas a gente também se coloca à disposição. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar por e-mail para a gente, que eu aciono o Camilo e a Beatriz. Vamos, então, encerrar a nossa conversa. Eu queria agradecer muito a tua participação, você ter disponibilizado o teu tempo e ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, Beatriz. Eu também queria agradecer o Camilo, uma pena que a conexão dele caiu, mas eu vou de coletar os depoimentos deles e trazer para vocês também, porque eu acho super importante a gente ter a visão de diferentes pessoas, né, da mesma área. Quero agradecer também aos nossos apoiadores e todos vocês que estão nos assistindo. Hoje à tarde a gente tem mais um webinar. Gente, acho que a única coisa que eu queria deixar como palavra, assim, mensagens finais tem uma frase que mexe muito comigo, que ela diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. É a frase do Jim Rohn, ele é um empreendedor, ele escreveu um livro sobre isso. Então, assim, o convite que eu deixo para vocês, a reflexão que eu deixo para vocês quem são as pessoas com quem você passa mais tempo? Que você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo. Então, saiba escolher muito bem a sua rede de contatos, as pessoas que estão perto de você. Mais do que nunca é o momento de articular sua rede de contatos, articular as pessoas, mobilizar redes. Usem muito bem essas caixas de ferramentas, a caixa de ferramentas que a gente tem nas mãos, e o poder de transformação, seja de transformação do seu negócio, da sua vida, da política, da economia, de tudo, está nas nossas mãos. Então, usem esse poder, vamos focar nas soluções, em construir algo melhor. Acho que é isso que eu queria deixar, eu acredito muito nisso. Estou totalmente à disposição para responder dúvidas, para ajudar, para mentorar, para trocar ideia. Então, o que precisarem, contem comigo. Legal, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.